Que a gente concorda com isso? Não. Não vamos ficar em cima do muro. Perfeito, perfeito. Vamos sair um pouco dessa polêmica. Vamos sair para não... E... Corta essa parte aí, não posta. Porque não é uma cirurgia tão barata, viu? Sim, sim. É uma das cirurgias mais caras. Então, o cirurgião facial realmente ele tem que buscar além, fora do país. Antigamente, você só aprendia fora do país, porque tá todo mundo se cuidando. Acorda de 5 horas da manhã, você vê a quantidade de gente correndo. Com certeza. Vai nas academias, todas lotadas. Você tem as academias novas aí, e as antigas estão lotadas, e as novas continuam lotadas, né? Tem uns que ficam... A técnica é bacana, mas às vezes ela fica meio... Que às vezes comentam, né, que, poxa, a cirurgia plástica está sendo invadida. Você procurar um cirurgião bom, bem formado, com experiência, mesmo que você tenha aquele custo, vale a pena, evitando dissabores no futuro. Nunca pensei que eu fosse chegar nesse ponto. Eu comecei a focar muito em mama e contorno corporal, que é lipo-abdômen com mama, e face. E as cirurgias começaram a evoluir demais. Então, todo ano eu faço pelo menos 1 ou 2 treinamentos em alguma região do Brasil para melhorar, para me atualizar. Vou fazer uma avaliação de você, vou fazer minha cirurgia ainda. Não deixar registrado que ele não precisa. Né? Ele é um paciente, depois se vier me cobrar resultado, Valdinho, eu falei que não precisa. O homem tá rasgado, só tem músculo. Só tem músculo. Agora é natural, quando você rasga, seca muito, você fica com um pouco de flacidez. Bastante. Né? Então você... E aí, pessoal, boa noite. Estamos hoje com um convidado especial, Dr. Wagner Nunes, cirurgião plástico, referência nas cirurgias corporais, cirurgias estéticas da face. E esse é um tema que eu tinha muita intenção de trazer Wagner aqui para a gente conversar sobre as cirurgias estéticas da face. Então, queria agradecer a sua presença, Dr. Wagner. Obrigado, Queria Jim. que você se apresentasse aí para a turma. Ei, obrigado, Jim. Vou me apresentar. Eu sou o Wagner, amigo de Jimmy, da academia. Não vamos fazer mexer para academia não, mas o horáriozinho das 7, e ele chega mais ou menos nesse horário. Cara que eu respeito muito, admiro, viu? Não é pelo grande profissional que você é, não. Admiro muito você como pessoa, pela sua simplicidade, sua humildade, cara. Você é um cara que chama atenção, né, por quem você é, né? Obrigado. E além de quem você é, você ainda consegue se diferenciar na área que você trabalha. Então você juntou as duas coisas. Obrigado, Wagner. Obrigado pelo convite, viu? Sou cirurgião plástico aqui em Natal, né? Opero aqui na cidade e me dedico muito à parte de contorno corporal e cirurgia de face. Cirurgia de face. Então vamos discorrer desse tema. Nós sabemos que a cirurgia estética da face, cirurgia cosmética, é um tema muito discutido, né, Wagner? Um tema muito procurado. Eu acho que seu consultório é imensamente procurado por pacientes que querem fazer aquela cirurgia para mudar algo que os incomoda, né? É um tema muito falado. E eu acredito que na nossa área de cirurgia ortognática, até um tempo atrás, ela se limitava muito à cirurgia óssea, aonde nós corrigimos as deformidades dentoesqueléticas. Mas hoje se fala em cosmética facial. E os procedimentos cosméticos, né? Eles são muito bem-vindos e eles refinam. É a cereja do bolo dos procedimentos. Então a gente está aqui para conversar sobre isso. Nada melhor do que trazer você aqui para falar da sua experiência sobre essas cirurgias. Mas primeiro eu queria te perguntar como é que é o acolhimento desses pacientes, da questão da expectativa desses pacientes quanto ao resultado. Jimmy, é bem legal, assim. Realmente, tratar desse tema a gente tem que tratar com muita responsabilidade, porque hoje o paciente ele quer ser operado, quer ser bem operado, mas ele não quer parecer que foi operado. Até poucos anos atrás, o paciente queria parecer operado. E a gente vem observando uma evolução muito grande das pessoas querendo estar bem, se preocupando com sua aparência, mas não deixando de ser quem elas são. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o paciente ele não sabe muitas vezes o que precisa. E quando o paciente precisa, muitas vezes ele não está preparado para o que ele precisa fazer, ele não tem esse entendimento. E a nossa função como especialista nessa área de cirurgia plástica é exatamente identificar, com base estrutural no rosto, né, respeitando a anatomia desse paciente, o que a gente consegue favorecê-lo nesse embelezamento sem ele perder seus traços, sem ele perder sua naturalidade, sem ele deixar de transparecer quem ele realmente é e principalmente sem ficar com aquele resultado muito artificial.
Então, o grande desafio hoje é a gente mostrar ao paciente esse entendimento, né? Porque são pacientes que têm um grau de ansiedade com o resultado, uma necessidade de um imediatismo muito grande. Muitas vezes os pacientes não têm o cuidado com o seu corpo, de forma geral, e a gente sabe que a face é uma área anatômica muito importante que está evidente, mas ela vai transparecer, na verdade, toda a sua história de quem você é, do que você fez, de como você tratou seu corpo, né? Sua alimentação, seu treino. Então, ela vai revelar aqui os seus traços também. Então, basicamente, que não é nada de outro mundo, mas o paciente ele tem que ter esse entendimento. Aonde a gente consegue chegar. E como é esse acolhimento seu quando o paciente chega? Como é que ele chega? Quais são as suas expectativas? O que é que ele, assim, qual é a característica do seu paciente, né? A característica emocional, o que é que ele busca? Então, nosso paciente, hoje, graças a Deus, com as redes sociais, ele até chega bem maduro, bem mais maduro do que chegava antes. E muitas vezes ele já chega procurando um procedimento. Ele já chega buscando a técnica. E eu friso aqui para vocês que não é a técnica que fornece o resultado, né? É a indicação da técnica que vai prover um resultado bom. Então, o cirurgião ele tem um papel fundamental em realizar aquela técnica de forma que se adeque a cada paciente, né? Porque existe hoje uma imensidade de técnicas, vocês podem observar aí por aí, né? Sendo divulgadas. Mas o paciente, ele é um paciente que quer o imediatismo, ele é um paciente que muitas vezes não tem ideia ainda do quão os fatores gerais de vida, de dormir bem, de se alimentar, de treinar, como isso é importante e faz diferença no tipo de pele, na qualidade de pele, no pronunciamento dos sulcos. É um paciente que chega com aspecto... Não é que ele chegue envelhecido, ele se sente envelhecido, ele se sente que está envelhecendo e ele não quer parecer que está envelhecendo, ele quer rejuvenescer, certo? E, de forma geral, eu não tenho tanta dificuldade nesse diálogo, porque eu sou aquele médico cirurgião que trata de forma muito clara, de forma muito simples, de forma muito não especializada, digamos assim, com termos tão difíceis, e eu explico bem direitinho toda a evolução, quanto tempo ele vai precisar, pós-operatório, então o paciente ele tem um entendimento legal, sabe? Perfeito. Você falou em redes sociais, e eu queria que você me dissesse qual é a influência positiva e negativa das redes sociais para o seu paciente ou nesse diálogo que vocês têm? Olha, boa pergunta, Virginia. Porque a rede social são duas coisas que vão bater de frente aí com o que eu vou falar. Vê só, a rede social foi excelente para a cirurgia plástica. Porque nunca operamos tanto quanto a gente vem operando recentemente. Recentemente que eu falo de 7, 8 anos para cá. Então eu diria que a gente está vivendo um boom da cirurgia plástica, o mercado wellness talvez seja um dos primeiros mercados aí, tem o mercado de bancos, né? Bancos, wellness e sei lá, não entendo muito de mercado, mas assim, só para você entender, o wellness é um mercado gigantesco e a cirurgia plástica é um pequeno nichozinho desse mercado. Foi excelente. A busca, as pessoas estão expostas, as pessoas estão se vendo mais e elas querem estar parecendo melhor, né? Eu acho que elas buscam hoje falar bem, se apresentar bem, ter um corpo mais bonito, um rosto bonito e muitas vezes a parte anatômica de flacidez você não consegue acompanhar mesmo dormindo bem, treinando bem, alimentando-se bem. Então, por esse lado, foi excelente para a cirurgia plástica. E eu acredito para a cirurgia bucomaxilofacial porque a sua especialidade também tem essa pegada estética, né? Toda essa parte de estruturação óssea vai interferir também, inclusive no nosso resultado dos lifts faciais. Só que, por outro lado, esse boom que houve na cirurgia plástica foi ocasionado por pessoas que estão buscando resultados, muitas vezes, que são inacessíveis. Então, talvez pela divulgação de imagem que a gente tem fervorosa nas redes sociais, os pacientes estão chegando muito imediatistas, sem paciência, sem procurar entender o processo, querendo resultado, e o resultado não é esse resultado que muitas vezes a gente vê de foto intraoperatória.
Então a gente tem que ter responsabilidade na hora que a gente apresenta uma foto intraoperatória. É um momento, é um retrato daquele momento que, por sinal, fica excelente, mas a evolução dessas pacientes vai se dar e depende de vários fatores. Tipo de pele, cicatrização, questão hormonal, os mediadores inflamatórios da cicatrização, todo o processo cicatricial que não é matemático, toda assistência pós-operatória. Então, o que vai ditar a cirurgia, ela é o ponto de início do seu resultado, tá? Então, quando você fizer a sua cirurgia, é o ponto de início. Dali, a sua cirurgia pode só melhorar e é preciso um investimento de várias coisas, alimentação, sono, e tem coisas que não dependem da cirurgia, que é a parte genética e o fator ambiental que você foi exposto, muitas vezes por não se cuidar tão bem. Tá. Eu queria falar sobre um ponto importante dentro dessa questão do acolhimento, que é o status emocional desse paciente. Até que ponto esse status emocional alterado fez com que você recuasse com algum paciente, com alguma expectativa que não fosse real? Interessante. Quando a gente se forma, né, Jimmy? Aí a luta é para a gente conseguir paciente. Uhum. Então, a gente chega aqui na cidade, faz a especialidade, né? Minha especialidade eu fiz São Paulo, Rio e Recife. Uhum. E voltei pronto para operar. Aqui, cirurgião, estou pronto. Só preciso dos pacientes. Não existe, e não tem paciente, não chega paciente. Uhum. Eu já vi essa... E daí você acaba operando qualquer paciente, se bem que eu nunca tive essa pegada muito de operar qualquer paciente. Certo. Até porque eu acredito muito que o cirurgião ele consegue selecionar o paciente que... O paciente tem o cirurgião que merece, Uhum. certo? Então, tem pacientes inconsequentes que vão ter os cirurgiões inconsequentes e que são operados dentro de clínica, que são operados aí sem menor cuidado de campos estéreis, com material questionável, né? E tem um paciente mais responsável. Então, hoje, a gente, apesar de ser um cirurgião novo, assim como você, né? Eu tenho 42 anos, sou um cirurgião Eu não jovem. sou tão novo assim. Eu achei que você era mais novo que eu. Que é isso, cara? Você tô falando sério. Só pra você ver no meu podcast, tá vendo? Não, eu achava que Jimmy era mais novo que eu. Não é sério, é porque você tem uma estrutura muscular... Obrigado. Mais alto, estrutura muscular, todo bonito aí, pele boa. Não, a gente tá mais novo. São os procedimentos. Eu acho que eu sofri mais na vida pra... eu acho. Assim você me mata de velho. Mas hoje eu diria que hoje a gente não opera todos os pacientes que nos procuram, Sim. mas a gente trata isso com muita responsabilidade e com muito cuidado para as pacientes não saírem revoltadas com a negativa. Sim, sim. Eu diria que eu sou aquele cirurgião que dou o não sem dar o não. Sim. Entendo. Porque eu não dou o não, mas eu faço a paciente entender do que ela está precisando, que ela não está no momento correto, que ela está com expectativa desalinhada com a realidade e com a realidade das técnicas atuais cirúrgicas, está entendendo? Perfeito. Então eu trato muito essa paciente que tem uma expectativa irreal, que chega com... As pacientes chegam sabendo o rosto que quer, mas elas não sabem o rosto que ela tem, ela não tem o entendimento do rosto que ela tem. Isso é bem interessante. Então eu tenho esse papel muito... Eu acho que eu sou um cirurgião que formo opinião porque eu deixo meu paciente embasado para tomar suas próprias decisões, né? Então eu ajudo. Eu sou aquele cirurgião que dou opções. E a paciente vai escolher a melhor opção. Perfeito. Você falou um ponto que eu acho muito importante, não só na odontologia, na bucomaxilofacial, como na cirurgia plástica, questão de formação. Né? A gente está observando aí uma celeuma com relação às cirurgias estéticas da face, né? Eu sou muito veemente em dizer que eu acredito que para você ser apto e você tratar pacientes em determinados tipos de cirurgia, você deve ter formação, né? E, pegando esse gancho, eu queria que você passasse para a gente como é que o cirurgião plástico se forma para ter um nível de habilidade técnica e cirúrgica para fazer essas cirurgias estéticas. Isso é muito importante a gente passar para o nosso público. E eu até agradeço essa pergunta, Jimmy, porque a gente tratar hoje de forma correta, quando a gente quer ser correto demais nas redes sociais, e a gente está dando um enfoque na rede, mas dentro do consultório, se a gente quiser passar uma imagem muito correta, a gente, às vezes, é mal compreendido, né? Uhum. E eu confesso a você que eu toco muito pouco nesse assunto, porque
por muito tempo, os bons especialistas fugiam das redes sociais. E eu fui um desses, né? Graças a Deus a gente vem mudando. Então hoje o cirurgião plástico, o cirurgião bucomaxilo que está na rede social, hoje ele passa uma credibilidade, a gente consegue passar uma credibilidade porque nós somos pessoas que fizemos aquilo que era correto de formação. Porque até então o que a gente vinha era uma exposição muito grande de cirurgiões que se diziam especialistas e não são especialistas. E na verdade, gente, tá cheio de cirurgiões na internet que se dizem especialistas, mas eles não são especialistas. E é um assunto chato de tratar, principalmente porque eu gosto, sou amigo de alguns. Uhum. Mas a gente tem que saber diferenciar, né? Essa amizade, essa coisa pessoal e profissional. Então, vê só. A formação, assim como a sua, passa pela faculdade de medicina, no meu caso, foram 6 anos, eu fiz na UFRN aqui em Natal. Depois eu fiz a formação de especialista em cirurgia geral, lá em São Paulo. Uhum. Depois a gente fez a nossa formação lá no INCA e no IMIP. INCA é Instituto Nacional do Câncer, Rio de Janeiro, e no IMIP, que é o Instituto de Medicina Integrada de Recife, cirurgia plástica e cirurgia reparadora, tá? Então daí vocês vão tirar que foram 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos de formação. São 12 anos de formação. 12 anos estudando, 12 anos sem receber salário, 12 anos patrocinados, Sim. né, com muito orgulho da minha família que permitiu que eu fizesse isso sem o desgaste de estar tendo que trabalhar, e eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. Tem que trabalhar, dando plantão e tal. Então eu era cirurgião geral, mas não precisava trabalhar para me sustentar. Meu pai conseguia assumir as despesas. Então, gente, são 12 anos de formação. E quando a gente termina, a gente não está pronto ainda. Então, só para você ter ideia, eu comecei a fazer medicina em 2002. E eu só voltei em 2017. Se eu não me engano, eu voltei em 2017. São 14 anos, né? 14 anos, eu acho. Uhum. E aí a gente começa fazendo o trabalho com poucos pacientes e, graças a Deus, as coisas aconteceram até de forma rápida para mim. Mas é duro você ver cirurgiões que têm 1 ano de formação se autodefinindo cirurgiões especialistas de face. São pessoas que não são da cirurgia plástica, muitas vezes são médicos de outras especialidades. Até então, isso era uma coisa inadmissível, mas hoje já se tornou comum. Mas a gente já, infelizmente, essa barreira já foi até ultrapassada negativamente, porque hoje não é nem só os médicos de outras especialidades que invadiram a cirurgia plástica. Uhum. Hoje você tem profissionais de qualquer tipo de fora da medicina que também está invadindo a área estética de cirurgia plástica facial, né? Porque você está na sua área de cirurgia bucomaxilofacial, que também trabalha com a parte estética, fazendo a estruturação óssea, avanço de mandíbula, recuo, maxila e tal. Isso tem tudo a ver também com a cirurgia estética, talvez até um lado funcional de ortognática, né? Que é muito importante, funcional. Mas enfim, hoje a nossa realidade é essa. A gente não sabe mais hoje quem é quem e o paciente ele tem que tomar cuidado na hora de escolher quem vai cuidar Eu sempre dele. falo que, assim como você, né, a gente é na meia idade, assim, acima dos 40, então nós fomos muito reticentes a adentrar na rede social, né? Hoje eu faço um trabalho, mas sempre fui muito envergonhado para conversar, falar, treinando, tentando performar melhor. Mas a gente vê que traz o retorno e eu acho muito importante, que é pouco valorizado, é a divulgação do que você realmente faz, da sua formação. Eu observo que parece que as pessoas não se atentam muito à formação, e sim a resultados, né? Os resultados pós-operatórios e pacientes famosos que fazem propagandas. Mas isso aqui é um alerta. Eu trouxe o Dr. Wagner aqui propositalmente, para que a gente pudesse discutir, porque existe uma celeuma hoje, a odontologia adentrou nessas cirurgias estéticas da face, eu ainda sou um pouco reticente com relação a isso, e eu acredito que a odontologia ela está migrando aí para uma fase um pouco difícil, porque hoje a gente não tem mais os especialistas em canal, em periodontia, os profissionais hoje eles querem terminar e fazer harmonização, e hoje
se criou um curso de cirurgia estética da face, especialidade, não sei se você está sabendo, né? Que você não tem nenhum treinamento cirúrgico, você já vai fazer cirurgia em pescoço, área nobre, né, do corpo humano. Então eu vejo isso com reticência, eu acho que a gente tem que dar uma pensada, eu não estou criticando nem lado A, nem lado B. Inclusive a gente tem amigos, né? Eu tenho vários amigos disso. Eu confesso a você que eu atingi um nível de maturidade hoje que eu não bato mais nem de frente em afirmar que o cirurgião plástico tinha que fazer as cirurgias plásticas, por exemplo, faciais. Hoje eu acredito que se o profissional ele está bem formado e ele está apto a fazer, não há problema em fazer. Talvez historicamente, semanticamente, filosoficamente, existe um problema, inclusive um problema de formação. Mas o que acontece é que está tudo tão globalizado e os cursos de pós-graduação vendem técnicas que são muito acessíveis, porque são técnicas às vezes mais básicas e mais simples, onde o profissional ele consegue aprender a fazer um procedimento mais simples. E eu até escutei uma frase muito legal de um amigo meu no encontro da igreja esse final de semana, é a felicidade da ignorância. Como é que ele falou? Era assim, a melhor coisa do mundo é você ser ignorante, porque você não ter o você não saber o problema que aquilo pode gerar e as consequências e os danos, você vive em paz. Então, por exemplo, a gente que tem uma formação mais longa, assim como você, talvez quando você vai fazer um procedimento técnico, cara, a vida da gente, a nossa vida é de atleta. A gente acorda de 5 horas da manhã para treinar, a gente vai executar um procedimento onde a gente regula até a alimentação, o que come, com cuidado a hora que vai dormir, controla o número de pacientes que eu atendo, controla o número de cirurgias que eu faço por dia, e meu final de semana é como? Ou lendo ou estudando algo sobre a cirurgia que a gente vai fazer, ou fazendo curso, ou em casa, se concentrando com a família, né? Então, e a gente fica tenso, não é tenso, é focado, é hiperfocado, é atento, porque a gente sabe que, por mais bem executado que uma cirurgia seja, tecnicamente, ela ainda pode ter uma evolução não favorável. E pegando o seu gancho, eu já tive algumas experiências de podcast, falando com profissionais da minha área, e você trazer isso é muito importante, porque você é um cirurgião experiente, e você sabe, tem ciência de que a quantidade de casos que você opera, a quantidade de complicações que você tem é que formam você o grande cirurgião. Então, resumindo isso que a gente está conversando, para que você possa se habilitar a fazer qualquer tipo de cirurgia, você tem que ter formação e experiência. Eu acredito que a gente chega a um consenso com relação a isso. Formação, experiência, leia-se tempo de exposição naquilo dali, e você só conhece com o tempo. Com o tempo, você só adquire com o tempo, ao lado de pessoas que vão ser exemplo para você tecnicamente, seus professores, né? Ao lado das mentorias, ao lado dos investimentos que a gente faz indo acompanhar grandes cirurgiões ao redor do Brasil, fora do país, mas principalmente a humildade em saber que aquilo ali, quem a gente está tratando é um paciente que merece todo o cuidado do mundo e ter essa empatia, essa responsabilidade de entregar realmente, não é nem entregar o resultado, é o cuidado, né? Isso é muito importante. E falando sobre esse assunto, só para a gente não se alongar muito ainda, sim, pode ficar à vontade. Não foi de todo ruim para a plástica, por exemplo. Tem muitos amigos meus que às vezes comentam, né, que, poxa, a cirurgia plástica está sendo invadida por muitos profissionais e tal. Então, realmente, isso não é algo que me preocupa tanto. Me preocupa do ponto de vista de formação, filosófico, né? Essa discussão a gente pode ter, mas gerou um número de pacientes que estão procurando o cirurgião plástico, porque são cirurgias feitas por pessoas que não têm tanta experiência ou que realizam técnicas mais simples e não tem uma evolução tão favorável. Então, hoje, por exemplo, eu acho que os meus últimos casos de cirurgia de face, eu não fiz um caso primário, um caso natural, um caso simples. Todos os casos secundários. Secundários a gente chama, são pacientes que fizeram procedimento, eu não vou falar quem é a especialidade, nem
mas que fizeram procedimento e tiveram intercorrências sérias ou leves, mas tiveram uma evolução desfavorável inestética, sejam cicatrizes muito ruins, sejam deformidades, sejam lipoaspirações agressivas de pescoço, que a gente hoje praticamente não faz mais, seja inclusive tratamento de ressecção de pele aqui subplatysmal muito grande, retirada de gordura aqui embaixo muito grande, então está gerando um boom de pacientes que estão buscando corrigir. E são cirurgias que são mais difíceis de fazer, que a gente acaba tendo que cobrar mais, porque o paciente ele vai esquecer com que ele operou e a gente vai herdar o paciente. Então acaba que são cirurgias mais caras e o número está aumentando. Acho que todos os casos que eu operei esse ano foram secundários. Isso se assemelha ao que a gente vive na cirurgia ortognática. Como existe um número maior de procedimentos sendo realizados e técnicas também com maior agressividade com relação à questão de osteotomias, de movimentos que você observa que não podem ser executados devido à questão do que é para ser realizado. Então, aumentou o número de procedimentos, mas também aumentou o número de reoperações. Então, a gente alertar os pacientes que procurem os profissionais bem informados, né, para que saibam aonde eles estão militando, naquele campo ali, se aquele cirurgião plástico, aquele cirurgião bucomaxilofacial, ele tem experiência para realizar, se ele tem casos, se ele já operou a sua alteração em outros pacientes. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, é um alerta que eu dou. Mas, enfim, vamos sair um pouco dessa polêmica. Vamos sair, né? Para não... E... Corta essa parte aí, não posta. Não divulga. Não, tranquilo, é bacana. Tô brincando, somos nossos amigos, somos amigos de alguns, não de todos, porque realmente tem gente muito inconsequente, mas eu acho até que tem alguns que estão buscando fazer a coisa certa, pelo menos estão buscando ter uma formação melhor. Agora, falar para vocês que a gente concorda aqui de fazer uma pós-graduação de 1 ano, seja 2 anos, e sair praticando cirurgia sem o menor cuidado, e sem saber as sequelas que aquilo ali pode causar, que a gente concorda com isso, não vamos ficar em cima do muro. Perfeito, perfeito. Então, a gente indo especificamente para o tema cirurgia estética da face, qual é a cirurgia mais procurada pela tua paciente, pelo teu paciente? Com relação à face, cirurgias palpebrais, periorbitárias. Então, o excesso de pele na pálpebra superior ou de gordura, nas bolsinhas de gordura aqui, e na pálpebra inferior. Essas são primeiro colocadas. Qual é a característica desse paciente? São pacientes que têm... ele se queixa para você? Então, normalmente é uma queixa só estética, que é, na mulher, uma dificuldade para se maquiar. O termo é craquelar. Então ela chega, Wagner, eu tô com dificuldade aqui porque eu tá craquelando minha maquiagem. E detalhe, mulheres jovens, tá? Eu já operei mulheres com 30 anos de idade, com menos de 30 não, mas a partir dos 30 anos de idade. Então, essa no sexo feminino. Nas pacientes do sexo feminino mais velhas, aí sim, você tem um mix aí de uma queixa estética funcional, porque o excesso de pele começa a cair aqui, interferir um pouquinho na visão. Ah, entendi. Certo? E é aí onde os planos de saúde podem até cobrir essa parte hospitalar aí, tá? Então a gente consegue às vezes pedir, se você tem plano de saúde, a gente pede, você não paga aquela parte hospitalar da pálpebra superior, que é a cirurgia de blefarocalase. Mas aí tem que ter, gente, tem que ter turvação visual, tá? Então a pele tem que cobrir, tá? No campo visual tem que estar obstruído. Fora isso, os planos de saúde não cobrem. Tá. Rinoplastia. Rinoplastia é bem procurado, muito procurado, saiu da minha prática, infelizmente, também caiu dentro desse rol de procedimentos que tem, por exemplo, os otorrinolaringologistas estão operando muito, cirurgião plástico faz, otorrino, cirurgião cabeça e pescoço. E tem alguns dentistas, odontólogos que fazem também. Daí ficou um procedimento que, devido à queixa da paciente, serem pacientes às vezes, não é que são exigentes, mas que tem uma dificuldade de entender essa questão da expectativa e realidade dela, de como eu fui abandonando o procedimento, apesar de nunca ter, abandonei sem ter tido problema, graças a Deus, porque problemas com narizes são seríssimos e difíceis de resolver. Eu era muito apaixonado pela cirurgia do nariz, só que ficou muita coisa para acompanhar, Gino.
Entendi. Nunca pensei que eu fosse chegar nesse ponto. Eu comecei a focar muito em mama e contorno corporal, que é lipo-abdômen com mama, e face. E as cirurgias começaram a evoluir demais. Então, todo ano eu faço pelo menos 1 ou 2 treinamentos em alguma região do Brasil para melhorar, para me atualizar. Eu estou num processo de formação, me considero um cirurgião jovem, né? Estou num processo de formação ainda intenso, eu sou ávido, eu sou uma buchinha, sabe? Uma buchinha atrás de tentar melhorar meus resultados. Então não faço mais nariz, mas também tá no ranking aí, viu? Top 3. Perguntei para você porque quando o paciente procura, que vai fazer cirurgia ortognática, geralmente o paciente que tem a maxila muito retraída, ele tem aquela ponta nasal caída, né? Então a gente avalia o paciente e vê, às vezes, alteração de forma, o paciente não gosta muito do nariz, e eu sempre encaminho. Geralmente eu tenho encaminhado para colegas otorrino. Perguntei para você porque é uma área que você já me falou que milita também, né? A sua opinião, assim, o que é que esses procedimentos estéticos, como a rinoplastia, como uma lipo, a lipopapada, eles vão auxiliar as nossas cirurgias ortognáticas? Vocês, quando fazem essa parte óssea, é legal, porque vocês estruturam muito bem, pode mudar, inclusive, o nariz. O paciente talvez não precise nem operar, né? Porque às vezes até vocês conseguem estreitar, eu acho, a base nasal quando você avança a maxila, né? Isso. Ou estão suturando na base nasal. A ponta caída, não sei se vai mudar, mas a associação de vocês com essa cirurgia de nariz deve ser muito intensa. Eu saio da minha prática, né? Fazia muito, nunca fizemos associados, né? Eu e você, a gente nunca fez. Eu cheguei a fazer com bucomaxilo cirurgia de face, nariz não, com um avanço de mandíbula, um amigo seu, o Buco, fez para mim. Mas eu acho que essa integração de especialidade é muito forte, tá? Na parte de nariz, especificamente, como ele está instalado bem nessa fossa que é profunda, eu acho que é uma das cirurgias que vocês podem melhorar muito, sem necessariamente o cirurgião plástico ter que intervir ou o otorrino, né? A gente sempre fala que melhora realmente, a gente ganha a projeção da ponta nasal, mas deixa para o paciente definir no final, até porque tem alguns pacientes que são muito exigentes. Você costuma fazer associado? Não, geralmente... Porque é uma cirurgia que tem um tempo cirúrgico, né? A bucomaxilo, tem a questão de sangramento, tem um cuidado, né? Tem profissionais que fazem em conjunto, né? Com o otorrino, alguns fazem também. Eu prefiro... Porque a cirurgia do nariz vai levar umas 5 horas. Pois é. Né? Uma a cirurgia questão de de aumentar a mobilidade, a vezes, cirurgia da gente já dura 5 horas, 4 horas e meia. E fora a questão de... Porque assim, vocês têm que fazer fratura óssea, tudo bem que hoje vocês usam uns instrumentos que faz a fratura mais certinha, sem grande sangramento, né? Sim, sim. Mas existe a possibilidade, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Sim, sim. Então, realmente, a associação de cirurgia é mais difícil mesmo. A gente sempre deixa para fazer 6 meses depois, encaminha, o pessoal vai. Top. Mas é uma exigência dos pacientes. Eu acredito assim, voltando à vai caminhar polêmica. Né? Sim, vamos voltar para corta essa parte aí. Se a gente puder, assim, eu faço bem cirurgia ortognática, certo? Você faz mais? Eu faço menos cirurgia ortognática. Tá. É o meu carro-chefe, é o que eu faço mais hoje a nível hospitalar. Então, se eu tenho um grande profissional, um otorrino, cirurgião plástico, para fazer a minha rinoplastia e teve treinamento, para eu obter o melhor resultado com o meu paciente, eu vou convidar. Isso é verdade. E o que eu acho importante, pessoal, também, Wagner, queria te dizer isso aqui, é essa integração de especialidades entre a medicina e a odontologia. Eu gostaria que isso não se perdesse devido a essas celeumas que acontecem. Então, hoje eu procuro me especializar mais em cirurgia ortognática, nas técnicas, nos planejamentos, oferecer um melhor atendimento. E se eu tenho um profissional como você, que faz bem uma estética facial, por que não encaminhar? Quem ganha é o paciente, lógico, e o cirurgião, ele quer operar, né? Mas a gente quer operar a qualquer custo, todo jeito. Só que a gente tem que saber os nossos limites, né? Então... Se o especialista está à vontade, ou quem não é especialista, muitas vezes o especialista tem cirurgia que você não está nem à vontade de fazer, né? Você faz com cautela, mas o não especialista, ele faz com tranquilidade, né? Mais uma vez, aquela é a felicidade da ignorância, né? Então, acho que tem que tomar cuidado realmente com isso. É difícil para os pacientes
escolherem, viu, time? Não é nem escolher, saberem disso, né? Eu fico imaginando, pô, nós somos da área e é mais fácil pra gente, mas imagina aí, sua tia que mora lá não sei aonde, no interior, chega aqui em Natal, recebe um orçamento de uma determinada cirurgia que é o sonho dela, por 1/3, 1/4 do valor para ser feito lá na clínica da pessoa, não é? Ela às vezes nem sabe que aquela pessoa não tem aquela formação, né? Exatamente. Que eu observo muito, eu acredito que seja, não sei na cirurgia plástica, né? Os pacientes, eles quando vão fazer o atendimento lá pelo WhatsApp ou com a nossa secretária, eles perguntam de primeira se você atende por plano. Também. E alguns, quando você diz que não atende, já não progridem na conversa, né? Então, eu observo e queria alertar também as pessoas que, às vezes, né, você procurar um cirurgião bom, bem formado, com experiência, mesmo que você tenha aquele custo, vale a pena, evitando de sabores no futuro. Não, e assim, gente, só sabe o peso de uma cirurgia mal sucedida quando você tem uma complicação, né? Pois é. Todo cirurgião tem complicação. Não estou dizendo aqui que eu não tenho, Não, todos temos, né? mas o que vai medir realmente a sabedoria, a perspicácia do cirurgião é que ele vai operar mais gente, um maior número, com menos complicações. Porque todo mundo vai ter. Mas é muito bom quando você chega num momento de vida cirúrgica, de uma habilidade que é mais natural, de selecionar paciente para que você realmente diminua esse número de complicações, né? E fazer cirurgias mal sucedidas é um preço muito alto. Não só do cuidado do pós-operatório, que vai ter gasto, porque quando as cirurgias são mal sucedidas, existe toda uma questão de custo ainda que tem que ser feito. Mesmo que você vá procurar outro cirurgião, mesmo que esse cirurgião não cobre a equipe, por exemplo, que já aconteceu comigo, de atender pessoas que não tinham a condição de refazer uma cirurgia, e eu fiz a cirurgia sem pagar a equipe, mas vai ter que pagar o hospital, vai ter que pagar curativo, então tem uma série de custos que não são muito baratos não, né? Então não está acessível para a população. Tem gente que juntou aquele dinheiro ali para fazer a cirurgia, se der errado, deu errado, né? Fica com aquela sequela. Wagner, outra coisa que eu tenho observado é o aumento de lifts faciais. Existe esse aumento? Rapaz, aumentou mesmo. Né? Eu não sei se é porque eu tô ficando mais velho, né? Eu também não sei, assim, eu tenho visto mais resultados. Muito, assim, muito, né, aumentou na muito. internet. E eu observo, às vezes, a questão, não sei, os pós-operatórios, queria que você falasse sobre isso, né? Tem aquelas suturas em rede que vocês fazem, massa, o né? aspecto facial inicialmente não é tão agradável aos olhos. estético, né? Assusta, Então, né? a gente sabe que o resultado fica ótimo, certo? Quando bem feito. Deus permitir, fica, né? Não, fica. Mas eu queria que Porque você... tem uns que ficam. às vezes a gente... Não é a técnica, é o cirurgião, né? A técnica é bacana, mas às vezes ela fica meio... Eu fico vendo assim com um pouco Mas aumentou, de gente. reticência. Aumentaram o número de lifts faciais. Falando da população natalense aqui, o que é que eu acho? Que esses pacientes operavam muito fora daqui do Natal e eram pacientes com alto poder aquisitivo e eles operavam fora. Popularizou a cirurgia. Exato. Não é nem que a cirurgia popularizou, porque não é uma cirurgia tão barata, viu? Sim, sim. É uma das cirurgias mais caras, se não a mais cara. Não, eu não falo pela questão do valor, mas ficou... O que eu acho mais é que divulgado, Não, eu acho que... Sabe o que é que eu acho? Que eu ia falar? Que a população teve acesso a profissionais aqui de excelente qualidade. Então, aqui em Natal tem muita gente com excelente qualidade fazendo cirurgia facial. Top. Até porque a gente não tem uma formação de cirurgia de face unânime nas residências. Então, o cirurgião facial realmente tem que ir buscar além, fora do país. Antigamente, você só aprendia fora do país. Rino, o curso de Dallas, eu estive com ele no final de semana retrasado, inclusive, com ele, André Oswald, o Gerald. Eles vieram para o Full Face aqui do Brasil, né, em São Paulo, juntaram 6, 7 e 8 cirurgiões assim, mundialmente conhecidos. O acesso a eles ficou mais fácil por conta das mentorias deles também, né?
Top. mais fácil. Bacana. Mas a gente tem que ir, tem que pagar. Realmente a gente compra o acesso, a gente compra o network, a gente compra o acesso, a gente compra experiência, porque na hora que você está convivendo com esses grandes cirurgiões, você tem uma evolução cirúrgica muito rápida. Então, vou dar um exemplo. Se antes você precisava de 100 cirurgias de face para ter um nível muito bom para excelente de resultado estético, hoje, estou chutando esse número, tá, gente? Você com 50, com esses profissionais aí mais de ponta, eles encurtam muito a nossa curva de aprendizado. Entendi. Porque a curva de aprendizado é longa. Você vê, quem vocês veem aí de cirurgião plástico novo fazendo face? Difícil. Normalmente as pacientes, né, que têm um poder aquisitivo melhor, vão procurar os cirurgiões mais experientes. Então, Sim, sim. cirurgia de face é uma cirurgia de cirurgião experiente. Porém, isso vem mudando, por quê? Porque os cirurgiões mais jovens, eles estão conseguindo encurtar o seu tempo, como é que chama? A sua maturidade cirúrgica, Sim. estão tendo mais cedo. Então, isso é bem interessante. Então, a população está tendo acesso aqui em Natal a grandes cirurgiões, realmente. Tá. E eu acho que, fora isso, eu acho que essa questão realmente do envelhecimento tem pesado muito nas Eu pessoas, ia te sabe? perguntar Essa sobre sensação de Eu envelhecimento. ia te perguntar sobre isso. Será que as pessoas estão envelhecendo mais hoje em dia? Ou será que as pessoas... Estão mais exigentes para não envelhecer tão rápido, Exato. né? Ou então, assim, pacientes que procuram você no consultório, jovens, querendo fazer um lift. Isso acontece? Sim. Não só o número de procedimentos esse número aumentou, como a idade baixou. Pois é. Olha, eu já tive paciente com 30 anos de idade querendo fazer lift facial. Tá, e aí eu entro com uma pergunta que eu acho que é bem do momento, assim. Não me coloque Não. As medicações. As boca de medicações sinuca. emagrecedoras têm Sim. contribuído para esse Também, boa. derretimento facial, Você fez uma pergunta e já respondeu, também. né? Eu O que diria você fala sobre isso? eu diria que a população está envelhecendo normalmente como envelhecia, ou até mais lento, porque está todo mundo se cuidando. Acorda de 5 horas da manhã, você vê a quantidade de gente correndo. Com certeza. Vai nas academias todas lotadas. Você tem as academias novas aí, e as antigas estão lotadas, e as novas continuam lotadas, né? A rede social, onde você está mais exposto. A questão das canetas emagrecedoras, que realmente elas têm um benefício enorme, sou super a favor, desde que bem acompanhado. O benefício é muito bom. Uhum. Agora, vão causar um pouco de envelhecimento, no sentido de que você vai perder a gordura, então seus compartimentos de gordura facial aqui vão ficar vazios, e essa pele vai ficar formando essas ruguinhas, os nossos sulcos, né? Então o rosto desaba um pouquinho. Da mesma forma que quando você é maratonista, você que gosta de correr, você sabe, quem é maratonista mesmo, às vezes tem um rosto um pouquinho mais envelhecido. Uhum. Então eu acho que é esse conjunto de fatores que fez esse aumento de número de cirurgia facial. Perfeito. E aí eu faço outra pergunta para você. Até que ponto a harmonização com preenchedores ela pode conferir ao paciente nessa situação um benefício estético, ou até que ponto aquele paciente tem indicação de cirurgia? Não, legal isso daí, viu? Para que você possa orientar os pacientes. Eu acho que estou com muita ruga, vou falar com o Dr. Wagner. Então, ela diz, eu acho que se eu fizer preenchimento, porque a gente também vê na questão da harmonização, você faz muito bem isso aí, exageros também, né? Tem, bastante. Preenchedor. Eu diria que, na verdade, o procedimento não é ruim. A harmonização, ela não é ruim. Os preenchedores, eles não são ruins. Os estimuladores de colágeno, essas técnicas não são ruins. Agora, quando isso daí é mal feito ou mal indicado, isso é ruim. Entende? Então, existe uma polêmica muito grande com o uso de estimuladores de colágeno, preenchedores e cirurgia facial. Olha, eu acho que desde que bem indicado, isso pode se unir e o paciente vai ganhar. O que eu acho errado é o exagero, como você está falando aí, de pessoas colocando um volume muito exagerado. Então, é muito do profissional avaliar, poxa,
realmente está precisando de preenchedor, ou essa paciente o preenchedor não vai tratar, tem que ser feito o lift. Sim. Ou vai fazer preenchedor em algumas áreas de pouco volume para aguardar um pouquinho a indicação desse lift lá na frente, ou será ainda que deveria fazer avanços ósseos, preenchimentos ósseos, com prótese, com órtese, e evitar o uso de preenchedor assim desenfreadamente? Então, eu volto a falar que a questão não é o preenchedor, não é a técnica. Eu acho que é a indicação. Tá? E entrando nessa questão das indicações, a gente estava vendo recentemente, né? Vamos falar acho que era num post do Instagram. Quando você precisa de cirurgia ortognática e vai em busca de um preenchedor para corrigir. E quando você precisa de uma cirurgia estética e não precisa de cirurgia ortognática. Você está entendendo? Os pacientes confundem muito, porque ele não quer ser submetido à cirurgia ortognática, quer fazer um preenchimento ou fazer uma cervicoplastia, paciente classe 2, para ver se estica um pouquinho mais, mas na verdade a necessidade é óssea. E muitas vezes o paciente não entende que além da cirurgia ortognática, ele precisa fazer uma lipo, uma correção. Verdade. Eu não sei se os pacientes que lhe procuram, eles têm associados essas duas necessidades muitos. E que você faz essa orientação. E é muito perfeito. O paciente, ele sabe muito bem, o paciente ele tem a foto do rosto que ele quer ter, mas ele não tem o entendimento do que ele precisa. E quando você indica o que ele precisa, às vezes ele não está preparado para aquilo. Sim. Não é? Então... E ele recua? Então, eu tenho mandado muito paciente para bucomaxilofacial, certo? Porque, vê, eu vou ficar colocando preenchedor na mandíbula se ele tem, sei lá, se ele precisa mais de centímetros de avanço de mandíbula, entende? Quanto de volume de preenchedor que eu vou ter que estar colocando? Eu acho que a questão é do bom senso aí. E geralmente esses pacientes são pacientes que têm alterações respiratórias também, que são aí você tem a apneia do sono, aí você tem toda uma musculatura aqui de base de língua frouxa. Isso. Ô, Jim, sabe o que é bem legal? É quando você realmente se preocupa com o paciente, então não é sobre técnica nem especialistas, é sobre pessoa, né? Você tem que saber, igual seu filho, sua esposa, sua tia, alguém da sua família que está precisando de alguma coisa, você tem que dar aquilo que ela precisa. Sim. E não impede de você fazer o seu tratamento, depois você encaminhar para finalizar o tratamento, né? Então, por exemplo, se o paciente quer um avanço aqui mais de mandíbula, ele tem pouca mandíbula, e eu sei que eu vou usar muito preenchimento, eu prefiro que vocês façam, o bucomaxilo faça aquela osteotomia basilar, por exemplo. Isso. Que eu considero até uma cirurgia boa de fazer, vocês fazem super bem, com chance de complicação pequena. Baixíssima, não é? Sem falar das outras cirurgias que são mais avançadas, e aí sim, nada substitui, né? O avanço de maxila, essas outras cirurgias ortognáticas propriamente dita. Exato, perfeito. Wagner, a gente estava falando sobre as canetas emagrecedoras. São recursos atualmente utilizados para acelerar o processo de emagrecimento, né, que causam algumas alterações estéticas. Mas eu observo também que tem um público que você deve atender bastante, são os atletas. As cirurgias estéticas, as faciais, as corporais, hoje elas têm uma exigência estética maior do que antigamente? Rapaz, tem. Esses pacientes geralmente... A vida do cirurgião plástico hoje, eu queria ser cirurgião plástico antes. Porque antes o paciente ele chegava, com todo respeito, mais gordinho, e você fazia uma lipo ali, tirando gordura, ele estava satisfeito. Meu amigo, hoje, você só vê a parte boa da cirurgia plástica, né? Mas a exigência é muito alta, como eu tinha falado com relação a essa parte de expectativa de foto de mesa cirúrgica que a gente fica postando, né? Tem muitos profissionais que postam, eu também posto também, mas você tem que também mostrar o resultado tardio desses pacientes. Sim, então, importante. Essa expectativa é muito grande. Eu acho que você tira por a gente. Olha aí, esse aqui virou um atleta. Quem viu o Jimmy uns anos atrás, hoje você virou um exemplo. Eu cheguei a dar conselho e pitaco para ele.
Olha, gente, faz isso, cara. O Eu caminho é escutei esse. muito seus conselhos. Aí agora ele passou de um jeito, tá entendendo? Então, assim, eu acho que tá todo mundo buscando melhorar, tá treinando, todo mundo se cuidando e é difícil. Eu tenho esses pacientes que já estão muito bem, que se cuidam muito, que muitas vezes julgam que é uma cirurgia simples, são as mais difíceis. Quais são as dificuldades? As Operar um dificuldades é o atleta. seguinte: quando você vai operar uma mulher bem cuidada, já com um contorno muscular legal, com uma densidade muscular boa, com menos gordura, é uma paciente muito fácil de ficar com irregularidade na lipo. É uma paciente, às vezes, difícil de você dar um resultado, porque ela já está muito bem. E você tem que fazer ela entender que o resultado dela vai ficar muito bom, mas ele é uma pequena mudança que ela vai ter. Você entende, Jimmy? Uma paciente mais gordinha, ela sai magra. Mas a paciente magra, que já é definida, que já tem músculo, meu irmão, são as cirurgias mais difíceis. Eu opero muito esse tipo de paciente, mas assim, eu me torno muito próximo das pacientes, explico, falo desse jeito que eu tô falando para vocês. Aham. E eu mostro resultados lá na minha clínica, né? Uhum. Por sinal é a Labelige, não sei se o pessoal conhece. Não, A pode nossa ficar à clínica vontade de fazer é a Labelige, lá no Hermes a divulgação. 880. Já fui lá. Já fui lá, a Jim conhece lá. É uma clínica bem legal, bonita, confortável, na Hermes da Fonseca, naquele prédio lá do restaurante Marechal, terceiro andar, Labelige. Mas então, a gente tem uma política bem legal, assim, de muito diálogo. Eu gosto dessa. Isso me trouxe zero problemas até hoje, o diálogo. Sim, com certeza. Diálogo. Eu acho muito importante, converso bastante com os pacientes, mas eu fico imaginando, eu falo por mim, né? Eu fui lá fazer uma avaliação com você, vou fazer minha cirurgia ainda. Não, E deixar registrado que ele não precisa, viu? Precisa. Ele é um paciente, depois se vier me cobrar resultado, eu falo, Jim, eu falei que não precisa. O homem tá rasgado, só Que tem conversa. músculo. Só tem músculo. Agora é natural, quando você rasga, seca muito, você fica com um pouco de flacidez, Bastante. né? Então Pouco não, você... bastante. Tem, porque como você era mais gordinho antes e Obeso. perdeu... Gordo. Você chegou, acho que você chegou a ser obeso, né? Obesidade é uma Obeso. classificação, sobrepeso, sei lá. Ele não pode falar esses nomes, balufo, essas coisas, né? Não, Mas eu tô não. falando comigo mesmo. Mas não foi eu falei com ele, não. Ele falou... Não, mas assim, Faz uma resenhazinha, quando você... Eu também, pô. Já fui, viu? Bem gordinho mesmo. Eu acho que eu beirei a obesidade grau 1 na residência. Parei de treinar lá em São Paulo, só fazia trabalhar. Na residência, a gente fica... A residência de cirurgia geral fica no hospital 24, 36 horas direto, né? Uhum. Mas então, Jimmy, quando você está nesse nível de cuidado, principalmente que você não foi uniforme sua vida toda, é natural que esses efeitos aí de emagrecer e engordar, você vai gerar essa flacidez de pele. Sim. Mas hoje não tem tratamento para flacidez de pele. Não tem. O tratamento ele é cirúrgico, ele é corte, é lift, ok? Sim. Existem as tecnologias que sim, elas melhoram a flacidez de pele. Então, se você tem pouca flacidez de pele, o Argoplasma, o Argo, o Bodytight, o Morpheus, né? São tecnologias de radiofrequência, de jato de plasma. Isso vai melhorar. Só que às vezes, cara, são em locais como o flanco, muito difíceis essas regiões. Porque não é só a flacidez de pele. Você tem a musculatura ali de oblíquo externo, interno e transverso, e você tem gordura entre os feixes musculares. Isso é muito comum quando a gente está fazendo as abdominoplastias, que você faz a incisão aqui embaixo, no abdômen. Aquelas pacientes que têm muita flacidez, a gente prolonga para a lateral. Hoje a gente faz um 300, tem paciente que a gente precisa fazer um 360. Então, nessas cirurgias, a gente percebe o quanto você tem. Não é só aquela tração de pele que precisa. Entre os feixes musculares tem gordura, só que você não pode tirar essa gordura abaixo do oblíquo interno, por exemplo, do transverso, entendeu? E isso foi quando eu já fui 2 vezes lá no seu consultório, né? Foi um dos motivos que me fez ainda recuar e perder mais peso para chegar melhor do que... Já tá chegando no ponto que não tem mais nem o que fazer. Eu não quero fazer uma abdominoplastia. Porque eu tenho essa... O meu sonho é remover os flancos. Eu tenho aquele paciente que diz, doutor, eu não gosto disso aqui do meu corpo. Isso é a minha... Você é um candidato, como você treina muito bem. É uma cirurgia
de difícil. Quando eu falo difícil, não é que ela seja tecnicamente difícil. É uma cirurgia que a gente tem que alinhar muito a expectativa com o resultado. Porque uma vez que não vai ter o lift, que é o corte, a incisão cirúrgica, que eu vou poder puxar, uma vez que não tem isso, é a lipo com argoplasma, por exemplo, né? E aí você vai depender de alguns fatores para ter um bom resultado. Idade, genética, tipo de pele, né? E estilo de vida bom. O estilo de vida bom você tem, idade você tem idade boa, tem a questão genética que a gente não sabe, entendeu? Mas surpreende, viu? Surpreende. É porque, como eu tenho essa dinâmica, essa política de realmente segurar um pouquinho a expectativa do paciente, eu acho isso bem legal, porque acaba que eu entrego um resultado melhor do que ele está esperando, muito bom, entendeu? Cara. Isso, assim, fui super Ruim bem é- atendido por você, a gente já é Obrigado, amigo, gente. mas foi bem esclarecedor, colocou a realidade ali, explicou, eu posso ir até aqui, pode ser que fique muito bom. Ah, então eu vou dar uma esperada, porque a gente acha, né, o paciente. Eu sou cirurgião, eu sei o que eu posso entregar na cirurgia ortognática, mas eu achava assim, não, vou ficar... Caso bacana, tranquilo. tá. Pronto, você tá entendendo aqui o que eu tô Desse falando? jeito, a expectativa é Esse essa, né, pessoal que é pessoal? atleta, minha gente, aí minha esposa, Juliana é atleta. Juliana, meu amigo, ela treina desde 12, 13 anos de idade, e ela sarada, pô, a gente teve que operar eu, Paulo Duarte e Ivete e ela fazer uma lipo há uns anos atrás. Ela queria melhorar algumas coisas, eu disse, amor, não sei se vai melhorar muito não, vai ser quase nada. Ela é super interessante, ela é super satisfeita. Basicamente a gente foram 100 ml que a gente tirou dela. Caramba! Paulo Duarte, que é meu amigo, fez a lipo dela. Eu estava ajudando, eu fiz a mama, a Ivete também fez a lipo e a mama comigo. E a gente usou todas as tecnologias que tinham nela, né? Ela é super satisfeita, surpreendeu. A sua talvez surpreenda, mas a gente tem que ter a responsabilidade de segurar um pouquinho a onda com a expectativa de tecnologia. Eu vejo muito cirurgião com problema porque coloca a tecnologia como solução total dos problemas da paciente. Então, Tá. E você falou isso, você operou sua esposa. Como é que é operar pai, mais nunca. amigo, esposa, pessoas da família? Olha, eu já operei meu filho, mas foi coisa simples, né? Sutura de lábio, Fernandinho, meu filho. Nós temos 4 filhos. Graças a Deus, só Fernando se machucou, até hoje. Vicente é o mais novo, é bem danadinho, mas tá se salvando. Tá naquela fase do milagre, a gente tá se salvando. Então, eu operei Juliana, troquei a prótese dela, Paulo e Ivete fizeram a lipo. E a gente se prepara muito, é uma cirurgia que tem rotina. Conseguimos fazer, mas a gente fica muito... tem um nível maior de ansiedade. E eu acho que eu tive um nível maior de ansiedade operando ela do que, por exemplo, minha mãe, minha tia. Já operei tia minha, prima. Já fiz nariz de prima minha, abdômen de outra prima, tranquilo. Mas a mulher da gente, né? Para nós que somos apaixonados, que amamos, é difícil, né? Foi difícil, não foi fácil não. Mas eu tô falando brincando assim, eu operaria novamente. Eu operaria. Paciente tranquila, sua esposa? Tranquilíssima. Coisa boa. Não reclamou de nada, pós-operatório ótimo, a expectativa dela estava até alinhada. Eu fiquei preocupado de gastar uma cirurgia sem necessidade, porque ela não precisava, sabe, gente? Realmente ela não precisava. E eu fiquei preocupado de gastar a cirurgia, mas ela estava feliz, né? Foi depois Foi antes do bebê, ela engravidou logo depois, rapaz. Foi. Gastamos a cirurgia. Vai fazer outra. Vamos fazer, mas ela tá bem, viu? Ela tá, parabéns, Juliana, você tá melhor do que antes do bebê. Tá muito melhor. Coisa boa. E como ela faz isso, eu não sei não, mas tá muito melhor. Wagner, outra coisa que eu acho bacana, você falou em Paulo aí, eu vejo vocês na academia, eu vejo que vocês têm uma amizade bacana. Boa. Bacana. E vocês militam, vocês atuam. Na mesma área, né? Vocês são concorrentes. E eu lhe confesso que acho muito bonito isso. Essa amizade. Obrigado. Entre profissionais. Rapaz, Paulo Duarte é um dos cirurgiões mais fenomenais tecnicamente que eu já conheci. É um cara espetacular, eu tenho muito orgulho de tê-lo como amigo, porque é muito bom você ser amigo pessoal e profissional, né?
E a gente está entrando aí nesse mercado de face cada vez mais, estamos juntos, né? A gente tem operado pacientes juntos. É uma excelente pessoa, um excelente ser humano, super cuidadoso. Hoje opera praticamente só em São Paulo, né? Eu opero aqui, não somos concorrentes. Sou muito amigo de grandes cirurgiões. Tem Romero, que é muito amigo meu. Ivete é uma excelente cirurgiã. Eu também tenho uma admiração enorme comigo. Ivete me ajuda nas minhas cirurgias. Também tem a equipe própria dela. Fenomenal. Inácio, Alan Figueiredo. Alan Figueira, Inácio Maia, excelente cirurgião tecnicamente. Alan, fudido. Quem mais? Deixa eu ver. Esse pessoal que eu tô falando, eu sou amigo pessoal mesmo. João Igor, gente boa. amigão meu, João Igor. Flavinho, né? Flávio do Marés já falei. Falei não, né? Falei por Flávio do Marés. Pedro Flávio e Flávio do Marés. Sim, Flávio do Marés, Pedro Flávio. Quando eu cheguei em Natal, eu cheguei e Flávio que abriu portas para mim, né? Gente, eu nunca acompanhei ninguém na cirurgia plástica. Eu só fui fazer cirurgia plástica. Meus pais são empresários. E quando eu cheguei em Natal, foi Flávio do Marés que abriu as portas para mim. Ele que me apresentou todo mundo, que me recebeu, que me acolheu. Ele foi meu R+ no INCA, né? No Instituto Nacional do Câncer, lá. E eu não tinha uma amizade com ele, mas ele se tornou um dos meus grandes amigos, Flávio. Apesar de que hoje a gente está mais distante. Acredito muito também porque ele tem a equipe dele, eu tenho a minha equipe. É um cara que eu tenho enorme saudade. A gente trabalhou muitos anos juntos. Eu ajudei Flávio em todas as cirurgias dele, de 2017 até 2020. Praticamente todas, 19, 2020, eu acho. Perto da pandemia, né? Bacana, a gente observa um carinho, uma amizade bacana de você. Então, esse pessoal a gente sou muito amigo, né? Não me considero concorrente, não. O mercado, ele seleciona os profissionais que querem. Eu acho até que às vezes o mercado é injusto. Tem alguns amigos meus que são grandes profissionais mesmo. E também tem a questão de você também, tem muita gente, Jimmy, que não quer ter aquele volume cirúrgico muito cheio. Tem gente que quer ter uma qualidade de vida melhor, com a família, mentalmente falando, de ter tempo livre, né? Eu sou aquele cirurgião que eu tenho uma excelente qualidade de vida com todos os meus turnos preenchidos, de forma, para mim, equilibrada, mas para quem me conhece sabe que eu trabalho muito. Então, não estou dizendo aqui que eu trabalho pouco, mas eu tenho um turno livre e trabalho de segunda a sábado muitas vezes. Meu consultório, terças e quintas, eu termino de 9, 9h30 da noite. Raramente eu termino de 6 horas, mas eu não me lembro do dia que eu termino de 6 horas da noite. Aí vai, você está trabalhando muito, é muito puxado para você. Então, para mim, a qualidade de vida é isso. Eu me preparei muitos anos para fazer o que eu faço. Era um sonho que eu tinha eu queria me dedicar. Minha vida hoje é melhor do que eu sonhei para mim. E eu só agradeço a Deus por tudo que eu faço. Então hoje eu tenho uma família que eu nem sonhava em ter a família que eu tenho. Grato a Deus. É uma mulher compreensiva, meus filhos se relacionam bem, todos entre si, saudáveis. Moro numa casa dos sonhos para mim, nunca sonhei ter uma casa dessa, hoje eu tenho. Trabalho muito porque a gente, para realizar e para conquistar, só existe o trabalho, né, Jimmy? Esse papo e essa orientação de fazer as coisas vão acontecendo, de fazer de forma equilibrada, não combina muito comigo, não. Eu acho que as coisas só acontecem quando você coloca Deus na frente, você como pessoa, você ser uma pessoa ética, correta, simples e humilde, de querer aprender, de lutar, e muito trabalho, Jimmy. Muito. Aí vai acontecer. Então hoje basicamente eu opero todos os dias, faço meu consultório terças e quintas, estou na igreja, meu novo hobby, brincadeira, não é hobby, né? É algo que me dá muito conforto espiritual e mental também, e trabalho bastante, segunda a sábado, direto, você vê, né? A gente se encontra ali na academia, aquela brincadeira ali. Saindo pra... Acordo às 5 horas da manhã, faço higiene Hoje eu posso dizer que o que é qualidade de vida para mim? Faço higiene do sono para dormir. Juliana tem uma série de coisinhas. Se vocês quiserem, vocês cobrem aqui um podcast a Jimmy sobre
sobre sono, viu? Adoro essa questão do vamos falar sono. sobre Muito bacana. Sim. Então, desde ficar longe de celular, redução de luz, até cheirinho na cortina, no travesseiro. Não preciso fazer suplementações para dormir, já fiz, melatonina, magnésio. Acordo às 5 da manhã, faço aquele esvaziamento mental. Não chega a ser uma meditação, mas é como se fosse, né? Conexão com Deus. Uma conexão com Deus muito forte. A conexão com Deus, eu diria que é a cada minuto. Que eu tô com a cabeça leve, eu tô pensando em Deus, eu tô orando, invocando o Espírito Santo. Aprendi com meus amigos aí da Santa Terezinha, né? Da Pastoral Familiar, do qual faço parte, a invocar o Espírito Santo direto. E quando eu estou trabalhando, eu diria que eu sou hiper focado. Quando a gente começa, nossa equipe hoje é equipe grande, né? Eu como cirurgião, Ivete cirurgiã, Sérgio anestesista, tem Diego, que é outro anestesista que ajuda também, tem Ruama, que é a minha instrumentadora, magnífica, Ruama, melhor instrumentadora, assim, melhor instrumentadora para mim, né? Porque ela tem tudo que eu precisava. Um abraço para Ruama, né? Um abracinho para Ruama, o pessoal conhece Ruama aí. Não deixem Ruama famosa, porque ela vai me abandonar. Ruama vocês não conhecem, só tem carinha. Ruama é evangélica, aquela menina boazinha, mas se ela ficar famosa, ela me larga. Então, por favor, pessoal, não sigam Ruama no Instagram. Aí tem Joyce, que é nosso pós-operatório, né? É uma pessoa muito cuidadosa, cuida dos nossos pacientes, dos nossos curativos, faz as nossas orientações, parte de medicação. Aí tem as meninas da clínica. Gente, tem já vou aqui, né? 8. Aí tem Isadora, que é a minha administradora da clínica. Conheci ela. Isadora, que não é Isadora, minha sócia, dermato. Um beijo para minha sócia dermatologista. Minha sócia, Isadora Dermato, lá da Labelige. Uhum. Uma dermatologista que, graças a Deus, me abriu a porta, inclusive, para a gente ter nossa própria clínica, né? Que foi ideia de Isadora, a Labelige. Dela é de Rodrigão, que é esposo dela, que é nosso sócio. Aí tem Isadora, tem o Eduardo no administrativo, tem Patrícia e Viviane, da recepção comercial 1, Kalina, que é a nossa copeira, a melhor copeira, a melhor cuidadora, a melhor pessoa, a pessoa mais humana, mais sensível, mais meiga, lá daqui, que cuida de tudo, de todos, Kalina, tá entendendo? Uhum. Então, gente, hoje a gente tem uma equipe muito bacana. Eu tô à frente de todos, mas eu diria que hoje eu sou cuidado por todas elas, né? Interessante, porque hoje eu não tô à frente delas, né? Elas cuidam muito mais de mim. Então, voltando a essa questão da qualidade de vida, eu fiz esse investimento, gente. Sim. Eu investi em pessoas para cuidar das minhas pacientes e para cuidar de mim também. Então, hoje, praticamente, eu só faço operar, não faço mais nada. Então, quem cuida da minha casa é Juliana, minha esposa. Quem cuida da clínica é Isadora, Dermato, que é minha sócia, junto com Isadora, que é minha administradora, e Eduarda, que é meu comercial 2. Quem responde meus pacientes é o pessoal da minha equipe. Lógico que todos os pacientes têm meu número, têm acesso direto a mim, mas eu falo e respondo todos, mas assim, quem toma a atitude de fazer as coisas, de evoluir, de escrever, de passar parte burocrática, né, a papelada toda, são as meninas. Isso é qualidade de vida, né? Eu acordo, faço higiene mental ali, tomo meu cafezinho, vamos pra academia, a gente treina juntos ali, aquela brincadeira, também só tem aquela hora tranquila do dia. Depois Sim. a gente começa a trabalhar, foco total, e a equipe da gente é uma equipe muito coesa, muito unida, muito dinâmica, que é muito leve, então não cansa, às vezes cansa um pouco, entende, no final do dia, mas um cansaço aceitável. E em casa a gente tá com a família, né, chega os meninos estão dormindo, às vezes a mulher tá dormindo também, mas eu tô brincando, eu encontro com eles e no final de semana a gente aproveita. Certo. Me diga uma coisa, e no seu final de semana, assim, com esse cansaço, toda essa rotina, começa às 5 da manhã, às vezes... Rapaz, final de semana... Aí, Você também, né, Jim? Porque eu tô falando de mim aqui, né, porque eu sou entrevistado, né? Tô querendo entrevistar. Você também, você tem uma rotina bacana, muito intensa aí, admirável, né? Meu final de semana hoje, Jimmy, eu não bebo, evito comer coisas que não são saudáveis. Uhum. Estou sempre na igreja porque me faz muito bem. Eu fiz grandes amigos na igreja, na Santa Terezinha, mas eu frequento todas as igrejas, né? Eu e Juliana, a gente fica rodando nas igrejas tudinho, nas missas. Muito em casa, gente. Muito em casa. Eu só saio praticamente se for um evento
que eu tenho que ir mesmo, assim, obrigado. Saio muito com o Paulo, Gerson, que é amigo meu, Gersinho Dentista, né? Gerson Trigueiro, que faz faceta, né? Uhum. Mariana, muita amiga minha, prima da minha esposa, e Caio, são amigos meus pessoais. Então, esse pessoal, quando me chama, eu não consigo negar, não. Mas adoro ficar em casa, adoro ler um livro, adoro ler umas passagens da Bíblia, assim, um pouquinho. Adoro ler livros de inteligência emocional. Adoro ler livros de investimento. Uhum. Hoje eu foco muito em investimento, inteligência, a parte de inteligência emocional. Esqueci os temazinhos, porque isso é muito diversificado, né? Mas é isso. Muito YouTube, mas eu uso muito o YouTube para aprender, sabe? Sim, sim. Muito tempo em casa mesmo. Tá. Se sente cansado? Pouquíssimas viagens. Se sente cansado? Me senti em uma época dessa, Jimmy. Me senti em uma época dessa, até a gente sempre... Qual o peso da tua carreira para você? O peso é um peso leve, viu? Olha só, se eu considerar que hoje eu tenho muito mais coisa do que eu sonhava... Não tô falando que é pesado, eu tô dizendo qual é hoje a minha carreira ocupa 80% do meu tempo. Falta tempo para alguém? Falta. As pessoas reclamam? Reclamam todos os dias. E eu acho, é difícil falar, mas hoje a minha carreira é porque eu sou tão apaixonado pela minha especialidade, eu vejo isso, pelos meus pacientes e pelas pessoas que trabalham comigo, que eu fico me dividindo pelo trabalho e por casa. Então, eu não estou querendo botar na mesma balança. Sim, sim. Porque lógico que minha casa ganha. Então, se eu precisasse abandonar tudo, eu abandonaria se fosse um motivo justificado pela minha esposa e pelos meus filhos. Sim. Lógico, né? Eu não estou falando isso. Mas eu acredito muito, Jimmy, que a gente tem que pensar lá na frente no peso das decisões do hoje. Sim. O que é que eu vou sentir mais falta lá na frente? E eu sou uma pessoa que eu vim de uma família muito trabalhadora, de uma família muito humilde, e meu pai conseguiu se destacar muito no mercado empresarial com muito trabalho. Então eu cresci sem ver muito meu pai, eu via minha mãe. Então isso talvez seja uma das coisas que está enraizada em mim, que eu não estou falando aqui que é o correto, tem que ser feito. Mas hoje eu prefiro pagar, essa pergunta que você me fez vai me colocar na sinuca de bico grande, eu prefiro pagar o preço de dar uma vida confortável para todo mundo, que minha esposa Juliana disse que não precisa disso, mas de dar uma vida confortável para meus filhos, para minha esposa, para todo mundo, né? Para minha mãe está envelhecendo, meu pai está envelhecendo, eu tenho um irmão que ele é empresário também, e tem esses altos e baixos, todo mundo tem altos e baixos, né? Desse mercado empresarial, ele é agropecuarista, vive bem, mas assim, eu vou mentir não. Hoje eu me preparo muito profissionalmente, muito financeiramente, não sou gastador, certo? O peso da minha profissão é grande, respondendo sua pergunta diretamente, nesse sentido. Sim, sim. Mas, se você for pegar meu dia, eu não sinto isso. É paradoxal, né? Eu não sinto isso, que o peso é grande. Eu sei que é grande, quando eu paro, que você me perguntou, eu estou pensando, realmente eu ocupo 80% do meu tempo para preencher. Quando eu perguntei, assim, eu falo pelo que eu não frequento a sua casa, né, as suas rodas de amizade, mas eu falo pela sua alegria que você transparece. Quando você atende, você demonstra ser uma pessoa muito feliz com o que você faz. E eu sempre falo isso, as nossas profissões são dons de Deus. Então, assim, as pessoas precisam da sua mão, Deus dá esse dom para você, para que você possa atuar e trazer algo de bom para ela. Só que em contrapartida, vem a ausência de casa. Eu não falo isso perguntando como você se sente, porque é uma dificuldade minha também. Muitas vezes, quando a gente está num plantão, está fazendo a cirurgia mais tempo, é a ausência que você está tendo do seu filho. E a gente fica naquele pensamento, às vezes até terapia eu faço, tudo para discutir com um psicólogo sobre isso. E, Tentar assim, equilibrar, né? Tentar ver o que é o certo, né? Às vezes, né, do filho estar em casa e
Pronto, agora assim, eu saí bem cedinho, os meninos estão em casa, minha esposa tá trabalhando lá em Currais Novos e a gente fica pensando, a gente está trabalhando aqui, a gente está É, divulgando nosso trabalho, está isso aqui é um conversando sobre a trabalho nossa mesmo. especialidade, mas o que é que será que isso vai repercutir na formação dos nossos filhos? É uma pergunta que eu deixo aqui para a gente Importantíssimo. discutir. Eu comecei a enxergar as coisas, Jimmy, não pelo que falta, mas pelo tempo que eu, mas pelo Qualidade. nível de atenção que eu dou quando eu estou presente. Perfeito. Então eu procuro pensar assim. Eu não procuro pensar na quantidade de tempo que eu estou disponibilizando para aquilo. E eu também penso muito no, no que vai fazer muita falta lá na frente, né? Então, quando eu estou com minha família, com minha esposa, com meus filhos, eu tento dar uma atenção plena para eles. Eu estou ali no sentido verdadeiro, genuíno, presente, de coração, Perfeito. aproveitando. Às vezes estou cansado, mas eu estou lá com o meu pequeno. Os meninos maiores já não precisam de tanta atenção, é mais conversa, é diálogo, ver um filme, conversar, jantar junto, né? E quando eu estou no trabalho, aí eu também estou 100% focado no trabalho. Então, se eu falar para você, quando eu estou no trabalho, eu não tenho muita saudade de casa, entende? Entendi. Não entenda errado. Não. Mas quando eu estou no trabalho, eu estou tão focado ali que eu não penso nem que eu não estou em casa. Entende? Agora sim, Juliana, ela fala, ela me lembra. Ela me lembra muito disso aí. A gente hoje, eu e minha esposa, a gente vive um período assim de muito compreensão com o outro. Ela entende, assim, ela também viaja, a gente se entende. Já passamos por dificuldades, essas cobranças, já passei muito tempo ausente, mas hoje é uma relação bem bacana. A gente deve ser como a de vocês, a gente se completa e consegue passar isso para os nossos filhos, né, e para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu gosto sempre de falar, né? Você falou, acho massa também. Eu acredito que todas as pessoas, hoje é o 4º episódio, né? Foram 4 amigos, né? Cada um em uma área diferente. E todos eles têm uma energia, uma luz muito bacana. Eu gosto de falar, eu acredito muito em energia, Também. em positividade, energia. A gente sente assim uma pessoa. Esse rapaz aí que tá filmando a gente tem energia grande. Muito bom. Não, eu não o conhecia assim, mas tem sim. Tem, cara. O clima tá muito agradável, inclusive. Você acredita também? Cara. Bacana. E eu sempre falo sobre. Eu faço roteiros, né? As coisas às vezes saem um pouco do roteiro, mas tem sempre essa parte familiar que você já falou sobre isso. E também tem uma coisa que eu acho que é importante, Deus. Você falou sobre a igreja, né? A sua dedicação à igreja. Você estava num evento esse final de semana. E eu queria que você conversasse comigo sobre a importância, se isso foi... Porque, assim, para mim, a experiência com Deus não foi desde criança. Uhum. Até eu adulto já, não é que eu não acreditasse, mas eu não tinha aquela conexão. Hoje eu sinto que eu falo com Deus, assim, acho que você escuta Deus. Assim, eu estou sentado, escuto uma voz, eu vejo que é a dele, assim, me orientando. A sua conexão, que a gente vê que é grande, foi por ter acontecido algo na sua vida, ou você já foi educado desde pequenininho ali? É legal isso aí, viu, Jimmy? Interessante. Deus é tudo e está presente em todos os momentos. Inclusive hoje, um dos motivos que eu não me angustio muito por estar trabalhando muito e não estar em casa e de não ficar pensando, porque eu entreguei minha vida totalmente a Ele. Amém. E eu deixo que Ele vá me guiando. E Ele me coloque numa posição onde as pessoas que precisarem de mim, eu esteja lá. Então, sempre que meu filho precisar de mim, eu quero estar lá. Que minha mulher precisar de mim, eu quero estar lá. E que uma paciente minha estiver precisando de mim, eu quero estar lá. E eu torço para que tudo dê certo na cirurgia, mas se a cirurgia não der certo, eu serei o primeiro a estar lá. Ou na casa da paciente, ou no hospital, entende? Perfeito. Então, minha família era católica, mas minha avó é muito católica, minha mãe e meu pai, eles são... Tive uma fase de frequentar a igreja muito linda, me recordo muito de meus pais, que hoje são separados, levando eu e meu irmão para a missa e depois comer pizza. Isso é uma recordação legal, porque eu tô ficando velho, e aí quando a gente fica velho, a gente fica lembrando das coisas mais simples.
Mas ao contrário do que você talvez imagine, eu não era frequentante, não era assim de dentro, não, sabe? Eu achava, eu trabalho muito, né? Uhum. Eu trabalhava igual a hoje. Eu trabalhava muito. E por eu trabalhar muito, eu tinha uma desculpa que eu não tinha tempo para ir para missa. Eu rezava todas as noites. Me considero uma pessoa boa, educada, que gosta de ajudar as pessoas, estou disponível, e eu achava que isso era Suficiente. suficiente. E daí Juliana, né? Então, Juliana teve esse papel. Foi Juliana que me trouxe mais para dentro da igreja faz uns 6 anos, mas assim, uns 4 anos mesmo, porque hoje a gente está bem dentro mesmo, né? Participando de encontro, trabalhando, até coordenando equipe também, né? Você falou para mim. Enfim, foi Juliana que teve esse papel. Deus colocou Juliana Na sua vida. na minha vida por algum motivo, e uma das coisas boas, ela fez, tudo que ela fez para mim foi bom. Não tem nada que eu possa dizer a você que eu não gostei. Tanto é que a gente tem um relacionamento muito legal, né? E aí, ela que me chamou, eu não queria ir, porque eu não tinha tempo, e graças a Deus a gente fez o encontro de casais, lá da Santa Terezinha, foi top, muito bacana, recomendo para todos vocês, independente da religião, viu? Sim, sim. Independente de qualquer outra coisa, fazer o encontro de casais para quem for casado. Não é encontro de casais em crise, pelo contrário. Conhecemos a relação com Deus é uma relação de intimidade. E muitas vezes a gente não tem essa intimidade porque a gente não tem tempo, ou porque a gente não para pensar, ou porque não precisou dele. Mas graças a Deus a minha intimidade com ele está se dando num momento excelente da minha vida. Então, não era que antes eu não dialogasse com ele, eu sempre achei que eu dialogava, mas hoje, digamos que eu tenho uma forma assim, sabe, uma didática, e eu sinto realmente a presença dele mais forte por conta de tudo que a gente está vivendo. Então, eu não passei por um problema, não tive uma dificuldade, ninguém ficou doente, e o amor que eu estava vivendo na profissão, na minha família, era algo tão extraordinário que eu disse, isso aqui não é real, isso que eu vivo não existe. Tá? É divino. É alguma coisa. E Juliana me chamando, eu tenho que ver isso aqui. E aí você sabe, né, Jimmy, quando você tá tendo essa intimidade e esse diálogo, as coisas vão se intensificando de uma forma que não dá nem pra gente falar, né? Você sente, você vê, você sente, você... Você também há de concordar que a vida, ela tem os seus altos e baixos, né? Como a de todo mundo, né? Apesar de sermos bem-sucedidos na carreira, mas a gente passa por dificuldades, né? E a presença de Deus, ela não é só naquele momento das nossas felicidades, né? Aquele momento que você tá ali para baixo, lá, que você sabe que existe uma força maior, que eu acho que é o que nos move, né? Tanto nos momentos bons e... Muita gente, quando tá numa dificuldade grande, lembra de Deus, não é isso? Uhum. E o contrário também, Isso. não é? E, enfim, a gente tem que lembrar que ele que comanda tudo, Isso. e a gente tem que lembrar de Deus o tempo todo, porque sem ele nós não somos nada e a vida não vai ter o propósito. A vida não vai ter sentido, a gente pode se tornar pessoas assim um pouco mais ansiosas, tristes, frustradas, porque independente do que nós tenhamos aqui, tudo que a gente tem é o suficiente para que a gente viva com o que a gente tenha, né? E muitas vezes a gente tem muito mais coisas, não estou falando só do ponto de vista material, do que a gente precisa, mas aí a gente não olha para o que a gente tem, a gente só fica olhando para o que está faltando, né? Então, eu acho que a relação com Deus é muito de você ter esse conforto. É muito bom quando você tem que é o equilíbrio mental. Para mim, inteligência emocional é Deus, equilíbrio mental é Deus, conforto é conforto espiritual, tudo isso é Deus, né? Sim.
Se você não tiver Deus, você não tem nada disso. Eu acredito que ele seja a mola propulsora, né? E tudo. Que faz com que a gente Lógico. acorde todos os dias, tenha propósito. E ele designou, e você falou também que é muito importante, o papel da esposa, né? Que é a matriarca, a mola da família, assim. Então, não existe uma família que segue os princípios de Deus se não tiver aquela situação, o marido, a esposa, que passa os conhecimentos que vieram da igreja ali para os seus filhos. Acho que esse é o caminho a ser seguido. A gente passa por eu acho que sempre foi assim o mundo, a gente só vê mais na internet, nas redes sociais, as atribulações, né? Mas desde desses momentos assim que a gente foca na família, acredito que ele vibra com famílias como a sua, como a minha, e que ele quer que isso se espalhe aí pelo mundo. Ele designou o mundo para que fosse assim, a minha opinião, né? A minha humilde opinião. Com todo respeito a quem não acredita em Deus, exato. As outras religiões, eu também não estou querendo discutir religião. Exato. Eu acho que Deus tem que estar sempre no centro. Eu acho que é impossível uma família ser edificada, plena, genuína, com amor, bem-sucedida, sem Deus no centro. Isso. Né? Então, de alguma forma, Deus está ali. Sim. Até para quem não acredita, Deus está ali. Uhum. Né? Porque tem alguém da família que acredita e às vezes as orações dessa pessoa é tão forte que está estruturando a família toda, né? Concordo plenamente. Muito bacana. Então vamos encerrar. Não acaba não. Então vamos lá, tem mais tempo aí pra gente falar. Não, tô brincando, gente. Eita, bati aqui. Foi muito bacana, viu? Você vai dar continuidade ao seu podcast, eu vi lá. Tem cortes fantásticos. Você conversando com o Paulo, você entrevistou a Alan junto com o Juliano. Alan, Paulo, Juliana, né, que é minha esposa. Então eu quero Tem Bruno Rafael, que tem Claudino, que são dois grandes personagens trainer daqui da cidade. A gente pode até os dois fazer um episódio junto com os dois aqui. Podia, viu, cara? Eles vão gostar de... Vamos fazer. E vai gerar conteúdo de disciplina, de foco, de mentalidade. Bruno gosta muito de falar sobre isso. Se você já aceitar meu convite e com a gente conversar com os meninos, para eles virem para cá, porque são referências nessa área. São os dois, assim... São sou suspeito para falar, né? Eles usam a ciência nos pacientes, são pessoas super agradáveis. Então, Bruno e Claudino estão convidados. Vão ser nossos... E você, quando você for entrevistá-los, eu vou ficar ali escutando ali. Não, você vai estar na mesa. Então melhor ainda. Eu fico metendo. Vai estar na mesa. A gente vai ver um cenário diferente aí, mais esportivo. Mas, grande Wagner, eu gostaria de agradecer a você imensamente, de verdade, assim. Obrigado. Somos profissionais que atuam em áreas correlatas, né? Mas estou até me arrepiando aqui dizer isso aqui. Sabia que ia ser muito bacana, assim, a sua humildade. Obrigado, né? Assim, o seu jeito de falar, a forma com que você me trata as pessoas, me tratou como paciente. Então, eu queria lhe parabenizar e desejar que você continuasse sendo essa pessoa pro resto da sua vida. Amém. Que o seu casamento seja próspero, né? Que vocês fiquem velhinhos com seus filhos lá. Acho que vem outros aí, né? Não, tá bom. Só já tem 4. Mas cabe mais. Eu já tô trabalhando muito. Você tá trabalhando muito, cara. Você tem muito dinheiro para cuidar eu tô trabalhando muito. Aí os meninos... Jimmy, eu queria agradecer porque, como eu falei no início, você é um cara que eu tive contato há muitos anos. Eu estava começando ainda na cirurgia, lá no Valfredo. Sempre achei você extremamente educado, um cara também simples, com uma humildade boa, uma aura muito bacana, né? Uma pessoa que transmite uma paz. Obrigado. Veja sua responsabilidade em tratar os assuntos, o seu cuidado. Tem muito cuidado em tratar. Eu esculhambo aqui um pouquinho, mas ele tem muito cuidado, refinado, se preocupa em... Tudo que você faz bem feito. Então você é a pessoa que você demonstra isso. Inclusive, eu acho que isso é o mais importante hoje para um profissional, sabia? Porque
são tantos especialistas que se dizem especialistas, são tantas cirurgias e técnicas que estão sendo difundidas que o paciente não quer mais saber disso. O paciente hoje está preocupado em escolher alguém que vai tratar ele como ser humano, como uma pessoa única, e não como um procedimento a mais, né? Então você é essa pessoa, viu? Muito obrigado. Eu é que Coração agradeço mesmo, esse grato. convite. E fico lisonjeado com o seu elogio. Muito obrigado assim, também. Coisas que a gente não esquece, de verdade. Obrigado, né? Pois eu também. Sempre falo a você que você é um cara muito bom ali, né? Obrigado. Mas eu quero deixar registrado aí para todos. E falar que a gente tem o nosso canal no Instagram, que é o DR, né? Doutor Wagner Nunes. DR Wagner Nunes. Temos o nosso canal Fora do Consultório, que é um videocast como esse, de Jimmy, no YouTube. Fora do consultório. Quando Juliana engravidou, a gente acabou parando. E é muito bacana. Eu tô doido para voltar com ele. Mas enquanto a gente não volta, eu vou ficar participando desse aqui de Jimmy. Achei muito bacana. Eu não tô querendo ir embora, tô só puxando assunto. Massa, pô. E eu acho que são esses 2 canais. Obrigado, Jimmy. Antes de tudo, eu quero que você já falou, né? Então, se Vitor puder colocar aí na edição, clínica, telefone, Sim. contato. Tem também. Suas especialidades. Viu? Tem também o Labelige, que é a nossa clínica, no Hermes, lá, né? Lá naquele prédio do Marechal, Labelige. Meu canal é Dr. Wagner Nunes, DR Wagner Nunes. Tem o Fora do Consultório, que é no YouTube. Tem TikTok. E, enfim, é isso. Então, queria agradecer mais uma vez a Frame Company. Frame Company. Rapaz, vocês são muito top. Eu vou depois querer conversar com vocês. Ó, a gente se vê... E ele é um cara bonito, educado, parece que nem tá aqui, ainda passa uma energia boa pra gente. Ele é bacana. Top. Ó, a gente vai saindo às vezes de casa, aí você olha no espelho, bicho, tô feio pra caramba hoje. Aí o cara consegue fazer mágica, pô. Né? Sai os vídeos assim. Eu quero ver esse vídeo aí, viu? Não, fica bacana demais. Vitinho, muito obrigado. Ellen também, Ellen fez uma cirurgia recente, né? Hoje foi um episódio especial, porque a gente falou sobre muita coisa. Queria que vocês assistissem. Possíveis pacientes que podem procurar Wagner, né? É um profissional super renomado na nossa cidade. Eu me assemelho muito com ele pela questão do acolhimento. Eu acho que isso é muito importante, o antes e o depois de uma cirurgia plástica, uma cirurgia que mexe com a autoestima do paciente, com a estética facial. Então, quando eu montei esse podcast, eu acho que foi logo no início, eu queria trazer você aqui. Então, encerrar, lhe agradecer, Chave de ouro. né? Top. Lhe desejar tudo de bom e que outras oportunidades elas ocorram e que a gente possa se ver de novo. Amanhã eu tô lá na academia, de 5 Amanhã eu vou. Tô meio ausente porque eu 6h30 eu chego lá. Tô num projeto agora com a doutora Daniela. Correndo, né? Não, com minha esposa. Dani, todo podcast fala isso, mas eu vou falar para Wagner aqui, que ele tá aqui, né? Isso aqui é uma conversa, uma resenha também. Mas agora ela tá no projeto fitness. Você e ela, os dois? E eu sou personal dela. Mas, sério? Então você que tá levando ela. Aí a academia é lá de casa. Por isso que você não tá me vendo na Bodytech, rapaz, mais entendi. frequência. Aí eu faço as séries para ela. Já perdeu 7 quilos de gordura. É mesmo? Então você que tá Ela dando teve aquela a massa força muscular. Ela fez uma cirurgia há 2 anos atrás com o nosso amigo Romério, né? E agora eu tô torneando a cirurgia de Romério. Tá certo. Né? Rapaz, já tá vendo aí? Cirurgião buco-maxilo. Personal trainer. Trainer. Bonito, charmoso, simpático, meu amigo. Aí depois fala que Deus não existe, meu. E pandeirista. Deus existe, pandeirista. Essa é a minha melhor função aí. Deus está à frente de tudo e o nosso propósito é servir e amar o próximo. Sempre. Viu? Sempre. Tudo com cuidado, com carinho. Eu acredito que não poderia ter uma mensagem mais bonita do que essa, né? Estamos aqui nesse mundo até onde Ele quiser para servir um ao outro, para sermos pessoas boas e o mais importante, passarmos isso para os nossos filhos. Fechou com chave de ouro. Valeu. Um abraço, galera. Obrigado. Valeu. Tchau.